Irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Páscoa, vemos com alegria que Jesus ressuscitado vem ao nosso encontro, nos anima com sua presença e nos orienta com a sua palavra. Em cada Eucaristia, nos sentimos felizes porque somos convidados por Cristo a nos sentar à sua mesa e participar da sua Páscoa. Desse encontro com Cristo, recebemos força e coragem para sermos suas testemunhas na igreja e no mundo. Canto da procissão de entrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus.
somente sois um santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no Espírito. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos ao Sinédrio e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda vos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus. E depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvaste quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças, invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade.
Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos, que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares e milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Jesus Cristo ressurgiu por quem tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. E a aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé nas margens. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão.
Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava, e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras jovens, tu se cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Luz e Alegria e amigos internautas da FWTV-R. Estamos no terceiro domingo da Páscoa. Ainda estamos vivendo a alegria de celebrar a vitória da vida sobre a morte, a feliz conclusão do drama da paixão e morte de Jesus, que deu lugar a uma imensa alegria depois da dor. A ressurreição de Jesus não deve ser vista como algo lá do passado. Este acontecimento deve ser atualizado no nosso dia a dia, com as nossas atitudes. O Evangelho que a liturgia de hoje nos convida a refletir, nos coloca diante o mar de Tiberíades, o local onde se deu a terceira aparição de Jesus, segundo o Evangelho de João. Mesmo depois de 2 encontros com Jesus ressuscitado, de terem recebidas várias instruções dele, os discípulos ainda não conseguiam dar
passos para a evangelização. Sem a presença física de Jesus, o grupo parecia que perdido, não sabendo por onde começar a missão que Jesus lhe havia confiado, ou lhes confiado. E por um momento de fraqueza, alguns discípulos retrocederam, seguindo a iniciativa de Pedro, quando ele disse: eu vou pescar. Esses abandonaram o barco de Jesus, isto é, abandonaram a missão de pescadores de homens e voltam à profissão antiga, pescadores de peixes. E parece de ver Pedro dizendo assim: o que nós vamos fazer? Eu não sei fazer outra coisa a não ser pescar. Vamos voltar à nossa profissão. E alguns, por um ato de fraqueza, como disse, voltaram. O texto que nos for apresentado, ele é cheio de significados. Dele podemos tirar várias lições, mensagens que poderão nos ajudar muito na nossa caminhada de fé. O mar de Tiberíades, o que significa? Significa o mundo, ou seja, o campo de trabalho onde o discípulo de Jesus deve trabalhar, onde ele é chamado a atuar. Tiberíades é o mundo onde que eu e vocês, todos nós, somos convidados pelo Senhor para atuarmos, para deixar este mundo melhor. O número grande de peixes, diz lá o Evangelho, 153. O que significa isso? Significa a grande quantidade de pessoas a serem pescadas, ou seja, pessoas a serem atraídas para o reino de Deus. 153 não é um número, mas significa isso. Hoje nós temos muitas pessoas que devem ser buscadas, atraídas para o reino de Deus. E não é fácil isso. Vocês sabem, dentro da família de vocês, no ambiente de trabalho, quando a gente às vezes fala das coisas de Deus, há uma repulsa. Eu não vou, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não quero. E é justamente essas pessoas que nós devemos atrair, buscar, trazer e mostrar a importância do reino de Deus. O insucesso da pesca vem nos alertar sobre o perigo da autossuficiência, de falarmos por nós mesmos, de não estarmos em sintonia com Jesus no exercício da nossa missão. Eu posso, eu sei de tudo. Essa autossuficiência, ela é muito perigosa, porque ela pode deixar Jesus de lado. E quem faz isso se dá mal. Grande perigo hoje é exatamente esse da autossuficiência, do querer bastar-se a si mesmo. Não pode ser assim. Depois fala da pesca abundante. O
que simboliza essa pesca abundante? Simboliza a nossa obediência a Deus. Os discípulos só tiveram sucesso na pesca quando eles foram obedientes a Jesus, ao que ele disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Eles tinham pescado um monte de tempo e nada. E de repente alguém diz: lancem à direita. Não titubearam, lançaram. A quantidade de peixes. Esta é a obediência a Deus. Às vezes Ele pede para a gente para um caminho, a gente vai para outro. Pede que a gente lance a rede na direita e a gente joga na esquerda. Vai por este caminho, a gente toma outro. Nós devemos, começando por mim, sermos mais obedientes a Deus. Deixar Ele tomar conta. Queridos irmãos, quando eles lançam, o milagre acontece. Quando nós nos jogamos como que nos braços de Deus, como uma criança faz, que se joga nos braços da mãe. A segurança dos braços da mãe dão aquele conforto, aquela alegria. Abre o sorriso à criança porque sabe que está em boas mãos. Me parece que falta esta coragem de se jogar também nos braços de Deus, acreditar nele. Lembrem Tiberíades. Vamos lembrar a quantidade de peixes, o insucesso e a pesca abundante. Na nossa espiritualidade desta semana que estamos entrando, eu tenho a certeza que se nós colocarmos isso em prática, a nossa semana vai ser mais feliz. Nossos trabalhos vão render mais. As amizades vão aumentar. A nossa espiritualidade vai efervescer. E nós vamos nos sentir acolhidos e amados, acariciados pela ternura de Deus. A segunda parte do texto nos mostra a compreensão de Jesus para com a fragilidade humana. Jesus foi compreensivo para com os discípulos que ainda tinham muitas dúvidas, dificuldades em dar aquele início na missão com eles. Se fosse nós no lugar de Jesus, a gente, quem sabe, diria assim: olha, vocês não entendem nada mesmo. Morri, dei a vida e vocês não se deram por conta ainda, mas vocês estão com a cabecinha fechadinha lá. Mas Jesus tem uma paciência conosco e ainda bem, para ajudar-nos, Jesus convoca Pedro para a liderança do grupo. Com Pedro à frente, o grupo ganharia força, ganharia dinamismo, pois Pedro, apesar de ter falhado muito, algumas vezes era o mais forte, o mais usado, o mais corajoso. E para esta liderança, Jesus exige de Pedro um único requisito: amar e amar. O único requisito que Jesus exige de nós é esse também. Eu, vocês somos este Pedro, e que Jesus diz para mim e para vocês: amar e amar. E com esta convocação, além de garantir a continuidade do anúncio do reino, Jesus faz um passeio amoroso no coração de Pedro. Veja que expressão bonita: passeio amoroso no coração de Pedro.
Oxalá que Jesus pudesse dizer para nós: porque você abriu o teu coração, você foi terno comigo, eu fiz um passeio no teu interior, no teu coração. Um coração duramente castigado pelo remorso de ter traído o Mestre, lá naquele momento derradeiro da morte. Mas Jesus confia, entregando a Pedro a responsabilidade de conduzir o seu rebanho. Jesus deu-lhe a entender que ele já o havia perdoado, que ele o conhecia, que conhecia a grandiosidade do seu coração, razão pela qual ele o escolheu como pastor das ovelhas. E ao perguntar 3 vezes a Pedro se ele o amava, Jesus não quis fazer um teste com ele. Eu vou te testar. Não. Jesus quis chamar a sua atenção, e hoje a nossa, sobre a nossa responsabilidade de quem professa o seu amor por Ele. Meu amigo, minha amiga, que bonito isso. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Antes de entregar a Pedro a responsabilidade de conduzir a sua igreja, Jesus não questionou o seu passado, não lhe fez nenhuma exigência, a não ser o seu compromisso em transformar o seu amor por Ele em cuidado para com o que é mais precioso para a vida, ou melhor, para Deus, que é a vida humana. Olhando para a escolha de Pedro, para encerrar, podemos perceber que Jesus edificou a sua igreja sobre a fragilidade humana. Sua igreja não fora edificada sobre homens considerados grandes aos olhos do mundo, mas sobre Pedro, um homem frágil, de origem simples, que representa todo homem da história da igreja, homens santos e pecadores. Por isso a gente diz seguidamente: a igreja é santa e pecadora. É feliz essa expressão. Nós às vezes temos atitudes de santos e depois temos também de pecadores. Mas o que nos conforta tudo isso é que Deus nos ama como a gente é. E a partir das margens do mar de Tiberíades, a igreja missionária fundamentada no amor de Jesus, conduzida pelo Espírito Santo, sobre a liderança de Pedro, aquele homem frágil, deu o seu primeiro passo rumo a uma nova Jerusalém. É assim que começou todo o nosso trabalho de evangelização na igreja. Um homem frágil, pescador, humilde, porém, um homem que, apesar de ter negado Jesus, era um homem de um grande amor. Nós podemos também ter negado a Jesus, mas não vamos desanimar. Pelo contrário, Ele nos acolhe do jeito que a gente é. Gordo, magro, alto, baixo, careca ou não careca. É assim que Ele nos acolhe. Que igreja bonita nós vivemos. E que pena que as pessoas não acreditam tanto em Jesus. Vamos fazer uma experiência, agora sim, para terminar. Nesta semana, vamos tentar nos jogar, nos atirar nos braços de Jesus e dizer para Ele assim: ó, aqui eu estou, cuide de mim, porque a tua ternura é bem maior do que eu.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Queridos irmãos e irmãs, voltemos para Jesus o nosso olhar e peçamos-lhe que dê coragem aos que trabalham pela igreja e aos que sofrem humilhações pelo seu nome, dizendo: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelo Papa, a quem Jesus pede que o ame, pelas ovelhas e cordeiros que ele apacenta, e pelos bispos que com ele seguem a Cristo, rezemos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos que semeiam a palavra e lançam as redes, pelos que obedecem a Deus antes que aos homens, e pelos que sofrem por fidelidade à sua fé, rezemos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos que semeiam a palavra e lançam as redes, pelos que obedecem a Deus antes que aos homens, e pelos que sofrem por fidelidade à sua fé, rezemos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos homens públicos, construtores da paz, pelos que têm poder e procuram servir bem, e pelos povos que anseiam por mais pão, rezemos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos que estão presos por amarem a justiça, pelos que sofrem por dizerem a verdade, e pelos que são perseguidos por falarem de Jesus, rezemos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos jovens que participam nesta assembleia, pelas crianças que vão receber o pão da vida, e pelos adultos a quem Jesus pede que o sigam, rezemos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus ressuscitado, que nas margens do mar da Galileia preparastes a refeição para os apóstolos, partilhai conosco o vosso amor e conduzi-nos à eternidade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Porque
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Colhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhes também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino do céu se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória cantando a uma só voz. Verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos ao Pai da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santo Antônio e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. a tempestade já não pode te abalar. A segurança
abrigo encontrará. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui, é o teu Senhor quem diz, quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansará. Forças te darei, forças te darei. Não tenhas medo, pois eu estou aqui, é o teu Senhor quem diz, quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansará. Forças te darei, forças te darei. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, segunda-feira, 19 horas, encontro com os pais dos catequizandos da terceira etapa de catequese aqui do centro. Local é o Centro Paroquial de Catequese. Pede-se aos pais que tragam o livro de catequese do seu filho ou da sua filha. Também amanhã, 19h30, no Salão Paroquial, mais um encontro de preparação ao batismo. As inscrições deverão ser feitas amanhã de manhã, tarde, na Secretaria da Catedral. A partir do dia 15 de maio, a próxima terça-feira da semana que vem, as missas serão celebradas todas no Salão Paroquial, por um tempo indeterminado. Pedimos a compreensão de todos. No Salão Paroquial haverá sempre o Santíssimo. A comunidade está percebendo que estão sendo colocados andaimes das torres da catedral. Peço que respeitem as sinalizações que foram colocadas. É sempre uma grande preocupação que a gente tem. Então eles vão reforçar a partir de amanhã toda a questão da segurança. Por isso, quem vem para
para deixar Jesus fazer um passeio pelo coração durante a semana, tem que vir perto da secretaria da paróquia, não pela frente da catedral, mas é o único lugar que vai ter acesso aqui. Eu já estou indo para a segunda semana do tratamento. A primeira foi boa e amanhã, por mais uma semana, a gente fica fora. Vão ser 6 semanas consecutivas e de segunda a sexta a gente vai estar rezando por vocês lá de Juí. Todos os dias a gente celebra a missa lá e a gente reza por vocês. Rezo por mim e também por vocês que estão rezando por mim. E hoje, na missa, me dei por conta que eu tenho uma serventia muito grande. Porque quando as crianças não conseguem dormir, tragam elas para a missa, que elas dormem na minha missa, né? Quantas crianças que os pais vieram comungar, as crianças dormindo. É uma virtude fazer as crianças dormirem. Só que eu não vou lá na casa de vocês, é claro, né? Mas isso é tão bonito. Eu tenho certeza que aquilo que a gente falou, Jesus fez um passeio no coração delas também, mesmo dormindo. É tão bom ficar aqui na catedral, não é verdade? Tem momentos assim, parece que a gente está longe, mas a gente está muito perto do coração de Jesus. Vamos fazer essa semana a experiência e chegar fim da tarde todos os dias e dizer para o esposo, para a esposa, para o filho, para a mãe, para o colega de trabalho: Jesus fez um passeio pelo meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cheia de Deus, agora penso quem sou eu, para não te dizer também, cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe, agraciada. Comparar, perfeito.